Olá, galerinha do Sexta, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. Vamos à nossa revisão para a nossa atividade avaliativa. Nós iremos falar um pouco sobre a história. O que é história? História é uma ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e no tempo histórico. Tudo que acontece cronologicamente falando, ou seja, periodização, é um fato da história, faz parte da história. E histórico é um fato, é um acontecimento muito importante que marcou. Isso também faz parte da história. A história não é apenas uma sucessão de fatos, e sim uma construção coletiva e cultural que determina aspectos vividos de um determinado grupo. Agora vamos à classificação do tempo. Quais são as classificações do tempo? Nós temos o tempo geológico, que é o tempo determinado através do estudo feito por ossos e rochas antigas. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo da periodização, ou seja, aquele tempo que é determinado pelo calendário, pelas estações do ano. Nós temos também o tempo histórico. O tempo histórico é o tempo determinado através dos fatos históricos, dos grandes acontecimentos. Nós podemos citar o descobrimento do Brasil, podemos citar a chegada de Cristóvão Colombo à América, podemos citar também o surgimento do fogo, do primeiro hominídeo, que foi o Homo erectus. Então, o histórico é um fato determinante da história, o tempo histórico é um fato determinante da história. Como se dá a seleção natural no ponto de vista de Charles Darwin? Essa seleção natural, ela é uma teoria que foi levantada por ele, segundo a qual as espécies que melhor se adaptarem ao meio em que vivem, não é? Elas sofrem uma evolução. Então ele deduziu, Charles Darwin, que as espécies da mesma família apresentam características e modos de vida diferentes. E o que é a seleção natural? A seleção natural é uma sequência da mutação, visto que as espécies elas podem evoluir de acordo com sua necessidade de adaptação no meio em que vivem. Nós temos, por exemplo, a girafa, ela se adaptou ao meio em que vivem, por isso ela tem o pescoço alongado. Iremos também falar sobre o Homo erectus. Essa figura ela está sempre na nossa videoaula, porque segundo historiadores e arqueólogos, o Homo erectus é o hominídeo mais próximo do ser humano. Ele é encontrado em todo o território africano, tá? Ele mede mais ou menos 1,60 m de altura, pesa aproximadamente 70 quilos, ele é bípede e ereto, tá? Ele vivia em cavernas, se alimentava de frutos e raízes. Ele também foi o responsável pela descoberta do fogo. Então, com a descoberta do fogo, o Homo erectus começou a comer comida cozida e comida assada. Então, automaticamente, o seu tempo de vida foi prolongado. Ele também produziu utensílios e ferramentas feitos de madeira. Também produziu armas para caça. Agora iremos falar sobre a ocupação na região amazônica. Segundo algumas teorias, se deu por volta de 13 mil anos atrás. Foi através da migração de povos indígenas que vieram dos Andes, da América Central. E eles utilizaram o rio, que foi o principal caminho para que chegassem mais rápido na região amazônica, tá? Vamos falar agora sobre os hominídeos característicos do período paleolítico. Foram eles os australopithecus, os Homo habilis e o Homo erectus, que nós já falamos anteriormente. Duas mudanças elas foram decisivas para o período neolítico,
que foi a Revolução Agrícola. O homem desenvolveu a agricultura, então, a partir disso, eles passaram a ser sedentários, não se mudavam tanto, deixaram de ser nômades. E também a criação de animais, né? Eles apenas matavam os animais, consumiam a carne, consumiam o leite e ali acabou. A partir da Revolução, a partir do período neolítico, eles começaram a criar os animais. Os filhotinhos dos animais que eles abatiam, eles começaram a criar. E aí, então, surgiu a criação de animais. A arte rupestre. Vamos falar sobre a arte rupestre. A arte rupestre, eles são desenhos pré-históricos que representam em pedras ou em cavernas as ações dos homens, dos hominídeos, tá? Geralmente essas artes têm figuras de animais e também tem de seres humanos, tá? Um ponto importante da arte rupestre é que elas representam as ações. Então, foquem nisso. Ações dos hominídeos da pré-história. 3 hipóteses foram levantadas para a questão da teoria das artes rupestres. Uma delas é a hipótese descritiva. Os grafismos seriam narrativas visuais e objetivas. A hipótese da linguagem, os desenhos representavam uma forma de escrita de um determinado grupo. E a teoria da hipótese mágica, que era o uso de desenhos como uma representação mágica da caça. Nós iremos também trabalhar agora o que é monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Um dos povos que nós estudamos são os hebreus, eles adoram apenas a um Deus. E o politeísmo, que é a crença em vários deuses, que um dos povos que nós estudamos são os egípcios. Aqui termina a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa. Tenham uma excelente prova. Estudem, tá? Boa sorte. Tchau!